Boa noite. Boa tarde para vocês aí do Brasil, boa noite para mim, que sou que estou aqui na França, e aqui as coisas estão, já estão de noite. São 4 horas a mais aqui na França. Hoje eu fui convidado para participar de um bate-papo, de um grupo, do que o Christian Spanzani, eh, coordena e tudo tal. Eles estão fazendo uma espécie eh de curso de Mariologia e de curso de teologia, de introdução à teologia, e então eles me convidaram para falar de Mariologia na religiosidade popular. O Christian está aqui, bem-vindo, Christian, tudo bem com você? Obrigado, padre. Uma boa noite ao senhor, uma boa tarde a quem está aqui do Brasil. Tudo em paz, graças a Deus. Como o Que senhor bom. disse, isso é um projeto em que nós estamos levando até nós leigos o estudo sobre a Mariologia, para que possamos conhecer mais sobre a Virgem Maria e assim a gente possa aprofundar a nossa fé, contemplando o amor daquela que tanto amou. Christian, como é que está esse projeto? Eu peguei o bonde no meio do caminho, né, como que começou a coisa? Isso, nós começamos explicando de uma forma básica a questão do que é a Mariologia, a ligação em que a Mariologia tem com a Cristologia, e assim mostrarmos a necessidade e qual a importância de estarmos estudando sobre a Virgem Maria. Em seguida, nós tivemos um momento de falarmos sobre a relação de Maria na Sagrada Escritura. A primeira parte, quem é Maria de Nazaré, quem é essa mulher antes da Anunciação, ou seja, antes dos projetos com Cristo, quem era essa mulher? E depois entramos na Maria na liturgia, na Sagrada Escritura, desculpa, fazendo a ligação com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, visando as profecias nos livros dos profetas e contemplando principalmente os evangelistas no Novo Testamento. Ah, bem legal o projeto. E ele ainda continua mais para frente? Como que é? E, isso. Nós continuamos, é um projeto de 12 aulas, nas quais nós iremos meditar alguns temas mais básicos. Por exemplo, teremos essa aula sobre Maria na devoção popular, teremos 3 aulas seguidas sobre as aparições de Nossa Senhora. A primeira aula, Teologia das Aparições, para entendermos o porquê das aparições e qual é o desenvolvimento das aparições de Nossa Senhora, o que é que a igreja diz. E depois iremos falar, primeiramente, de 2 aparições: Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e Nossa Senhora da Graça, que é uma aparição aqui no Nordeste, na cidade de Pesqueira, no distrito de Simbres. Simples. Ah, eu me interesso bem por isso. Você sabe que eu e uma amiga, nós estamos fazendo uma pesquisa, esse ano a gente quer lançar um livro sobre as aparições de Maria, né. Ótimo. E Simbres está tá na pesquisa, se bem que agora nós estamos na altura de pesquisar sobre Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas, né. Sim, sim. Mas Simbres tá na nossa pesquisa. Você tem material disso, Christian? Isso, nós temos tanto material como nós temos acesso ao padre reitor, que é ele quem vai dar a aula, o padre Samuel, como temos contato com a escritora do livro O Grande Silêncio, e temos a possibilidade de ter acesso tanto às coisas da vidente, da irmã Adélia, que está no Recife, quanto as do inquisitor da aparição, que foi o padre Keller, na Que Diocese de bom. Feira. Então depois em off nós vamos conversar um pouco mais Isso, sobre isso, tá. ótimo. Eh, eu vou querer ajuda sua para isso. Pronto. Vou te colocar em relação com a minha amiga que é do Brasil, aí fica um pouco mais fácil, porque aí não tem problema de fuso horário e tal. Mas vamos Pronto. voltar para o nosso esquema. O pessoal está entrando aí, tem já 19 pessoas no grupo, já Maravilha. assistindo. O pessoal podia dar um tchauzinho, escrever aí no bate-papo de onde que é ou quem que é, tá?
Faça favor, se identifique, por favor, não seja tímido, não. Tá? Bom, você quer fazer mais alguma introdução, Christian, ou eu começo falando como que é? Fica à vontade, padre. Tá. Eu vou fazer assim uma exposição e durante a exposição, se você precisar interferir, parar para alguma coisa e tal, fica à vontade. Mas depois o pessoal também pode colocar no bate-papo as perguntas e aí no final a gente responde todas as perguntas, tá bom? Aí o pessoal está entrando aqui, a Lili Guerrero. É, ah, Helena e Aline Lagoeiro de São Carlos. Eu conheço esse povo, eu trabalhei com a Aline e com o Fábio, né? Eles trabalharam na catequese comigo, né? A Mariane Silva, de Aracaju. Agora o pessoal começou a entrar, né? Luciana Gomes, e aí tá a Marica, e aí tem bastante Lili, Lili de novo, né? Saudade de você também. É, a Raquel, e aí tá o pessoal começando a entrar. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas todo mundo, né? Quando a gente fala de Maria, né? A gente fala de Maria e eu estou falando de Maria na religiosidade popular. Então, quando você vai falar um pouco disso, acho que a melhor coisa a falar é de uma coisa que a gente chama de sensus fidei, né? É uma expressão em latim, é uma expressão técnica, que o Vaticano II usou e que fala do senso da fé que o povo de Deus tem. Então, quando a gente vai falar de Maria religiosidade popular, nós temos que falar de Maria e temos que falar desse sensus fidei. Acho que essas duas coisas estão bem dentro, tá? O sensus fidei, o que é? O que é essa sensibilidade do povo de Deus, vamos dizer assim? O Vaticano II chega a dizer que é o Espírito Santo atuando coletivamente na comunidade dos batizados, ou seja, é um instinto da fé. O povo de Deus é sujeito da ação do Espírito Santo. A partir da leitura da palavra de Deus, por exemplo, o povo de Deus coletivamente, não só individualmente, eu e Deus, mas em comunidade, a gente acaba respondendo às coisas práticas que o Espírito vai colocando na igreja. Porque, não esqueça, a gente não pode esquecer que é o Espírito Santo que dirige a igreja. Tem muito estudo sociológico, muito estudo histórico, muita apologética, muita gente querendo defender a igreja, aquelas coisas todas. Mas, tirando essa parte humana, né, é o Espírito Santo que defende a igreja. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Senão nós vamos ser um pouco, vamos dizer assim, vaidosos, achando que nós conseguimos fazer alguma coisa por Deus. Na verdade, é o contrário. É Deus que faz por nós. É Deus que nos cria, é Deus que nos salva e é Deus que coloca a igreja em marcha. Então vamos lá. A gente não pode esquecer disso, porque essa não é só uma visão de fé, mas é uma visão de fé necessária para cada um de nós, né? É uma questão necessária. Agora, é claro que quando você fala do povo de Deus, você fala da sensibilidade do povo de Deus, você também está falando, por exemplo, de pecado mesclado nisso. Porque é uma realidade humana, não tem jeito, né? A igreja é humana e divina, não vamos esquecer nunca disso. Mas ela é também humana. Então, como comunidade, nós também pecamos. Como estrutura, nós também precisamos nos converter, tá? Então, bom, falando ainda dessa sensibilidade do povo de Deus, você vai perceber, se você tiver fé e conhecer um pouquinho de história da igreja, você vai perceber o seguinte: sempre que existe um grande problema na história, Deus suscita um santo, uma companhia, um grupo, uma ideia original, e isso daí então faz com que
o Espírito Santo suscite uma resposta prática, né? É o quê? É a criatividade que o Espírito Santo vai gerando no povo de Deus, né? Alguns filósofos, alguns teólogos da América Latina costumam dizer que você descobre que o Espírito Santo está quando alguma coisa nova irrompe, né? E a gente vê, por exemplo, na história da igreja, quando você tinha um problema muito grande do clero na Idade Média, surgiram as ordens mendicantes. Ninguém nunca pensou nisso, mas de repente alguém pensou, de repente alguém teve essa inspiração. O Espírito Santo suscitou em Santo Domingos, suscitou em São Francisco e Clara, foi suscitando ordens que começaram a viver a partir da pobreza. Uma igreja que era rica, que estava puxando o saco dos ricos, começa a se refazer. São Francisco pergunta, numa igreja em ruínas, São Francisco pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E o crucifixo que está diante dele responde, ou ele tem a impressão de que responde, de qualquer jeito, Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco tinha 16 anos, era um adolescente, cara ainda meio voado da cabeça, né? E ele olha assim e fala, essa igreja não tem teto, não tem nada, eu preciso reconstruir mesmo. E começa a dar uma de pedreiro, mas vê que o serviço é pesado, então chama um amigo, chama outro amigo, chama outro amigo, e eles começam a constituir um grupo, e esse grupo começa a viver na pobreza, e aí começa uma ordem religiosa que dá frutos maravilhosos. Então veja, é o Espírito Santo que suscita na igreja as soluções para a própria igreja, tá? Vamos dizer assim, o sensus fidei é a raiz que todos os batizados têm na terra e em Deus. Nós estamos enraizados na terra, no mundo, mas estamos também enraizados em Deus. Então, na história da igreja, nós temos problemas, mas temos também saídas que o Espírito Santo vai ajudando o povo de Deus a ter a criatividade. Se você, isso falando do lado, vamos dizer assim, do povo, do Espírito agindo no meio do povo, né? Essa sensibilidade que se mostra no povo mais simples, né? Agora, se a gente olhar do lado de Maria, por exemplo, né? Olhar do lado de Maria, a presença de Maria como mãe foi sentida desde as primeiras comunidades, né? A presença de Maria como mãe foi já sentida. O pessoal dizia: olha, a mãe, Jesus foi, mas a mãe está aqui. A mãe, era isso que se chamava, né? Você encontra, por exemplo, nos primeiros túmulos, nos túmulos da primeira era cristã, você encontra, por exemplo, grifos, né? Gente que escreveu com canivete na pedra, assim, Raire Maria, que raditomene, Santa Maria, cheia de graça, né? Então você encontra esse tipo de coisa escrito pelo povo, numa pedra, num túmulo e tal. Isso pegando coisa de cemitério do século I, tá? Então você vai vendo que ao lado do Salvador, o povo entendeu que Maria estava ali, que esteve ali na cruz e vai continuar conosco depois, na ressurreição, depois do Pentecostes. E ela continua, né? Então, Maria é vista já nos primeiros séculos, primeiros autores cristãos, ela é vista como a nova Eva. Se a Eva causou todo aquele trabalho para Adão, né, e para Deus e para a humanidade, né? Comendo do fruto da árvore, que alguns chamam maçã, não tem nada de maçã, né? Eva comeu do fruto da árvore, deu para Adão e os dois perderam o paraíso. Essa Maria é a nova Eva, porque ela ajuda o novo Adão, que é o Cristo, a recompor a criação num paraíso que deve voltar a existir. Bom, se a igreja é a esposa de Cristo, como dizem várias
vários documentos, e como dizem as escrituras também, Maria está ao lado da família de Cristo, está sempre ali ao lado, tá? A igreja, no começo, era visto como igreja comunidade. Ou seja, você tem a evangelização de uma cidade importante, como Corinto, como Roma, como, sei lá, Jerusalém, outra, e ali tem uma comunidade e ali tem um apóstolo, tem um bispo. Mas conforme a igreja foi crescendo, foram se convertendo outras pessoas. A igreja, a cada diocese acabou sendo uma rede de comunidades, uma grande comunidade onde tem um bispo, diáconos e tal, e pequenas comunidades mais afastadas, mais rurais. E aí isso justificou, por exemplo, os diáconos saírem mais longe do seu bispo, aí se criou-se um ministério do padre e tudo. Mas conforme a igreja vai ficando mais piramidal, nos primeiros séculos, ela é uma rede de comunidades, vamos dizer assim, né? Uma comunidade grande e algumas comunidades satélites que giram em torno dessa comunidade grande que tem o seu bispo, vamos dizer assim. Mas conforme a igreja foi ficando cada vez maior, foi dividindo, teve mais dioceses, teve mais apóstolos, né? Mais bispos ordenados como apóstolos e tal, a igreja começou a ficar mais piramidal, né? E aí ela começa a ter um clero especializado, vamos dizer assim. O clero começa a se valorizar. E quanto mais o clero se valoriza, né, mais a mulher se desvaloriza. E com a mulher também a gente vê a figura de Maria. Quer dizer, as mulheres que nos primeiros séculos não eram par a par com os homens, mas eram muito valorizadas, vamos dizer assim, porque o Império Romano não deixava que as coisas ficassem par a par, mas valorizava dentro das comunidades, tinha muitas mulheres e as mulheres tinham muitas funções. É, é certo, por exemplo, que nós tivemos muitas diaconisas que ajudavam no batismo, que ajudavam na evangelização e tal. Bom, mas aí pouco a pouco a igreja vai se afunilando, vai ficando uma pirâmide, e aí as mulheres vão ficando para baixo, tá? A mulher deixa de ser valorizada, né? Quando acontece isso, né, nós temos, por exemplo, uma valorização da figura da Virgem Maria. As mulheres começam a ser desvalorizadas, todas as mulheres, e aí começa, a partir do século 7, 8, por exemplo, a figura de Maria Madalena, começam a chamá-la de prostituta e tal. Não tem nada a ver isso, mas é uma manifestação da desvalorização da mulher. E aí você começa a valorizar Nossa Senhora. Ora, ela como mulher sempre foi presença no povo de Deus. Sempre foi. Mas ela começa a ser um pouco idealizada demais. Eu vou falar isso mais para frente, tá? Vou falar isso mais para frente. Agora, se a gente pega, por exemplo, Maria, presença dela no povo de Deus, nós temos sempre a presença de Maria. Aliás, uma das orações mais antigas da igreja não é Ave Maria está tá no, na Escritura, mas entre o povo de Deus era a vossa proteção. A vossa proteção recorremos, Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Tá? Essa era uma oração muito antiga, que apareceu e foi sendo composta já a partir dos primeiros séculos. E já nos primeiros séculos, você tem também algumas aparições de Nossa Senhora, vamos dizer assim. Então você tem a presença de Maria nas comunidades, você tem a presença de Maria na intercessão, na oração, e você tem a presença de Maria em alguns lugares específicos, onde Deus parece que coloca o seu dedo, né? E aqui eu não vou falar de todas as aparições, porque seria uma aula à parte, né? Mas você tem também, começa-se também
a se compor alguns ícones, né? Se fazer algumas imagens da Virgem Maria, alguns ícones e tal. A igreja teve nos primeiros séculos uma heresia chamada iconoclasta, onde se discutiu muito se podia fazer imagens, se não podia fazer imagens e tudo. No Oriente, né, em Jerusalém, aquela região toda lá na Rússia e tal, eles decidiram que em vez de fazer estátuas, né, tridimensionais, vamos dizer assim, eles iriam fazer imagens, um quadro, um desenho, né? Bom, depois de muita discussão teológica, mas essas imagens, esses ícones, de maneira às vezes meio rústica, já existiam nas primeiras comunidades, nos primeiros séculos da igreja. E mantém-se até hoje, né? E aqui nós não temos nenhuma pretensão de adorar Maria. Nós temos uma pretensão de venerar, de valorizar a Virgem Maria, porque ela é a mãe do Salvador. Temos também a presença de Maria, por exemplo, quando a gente fala de aparições, né, a presença de Maria nas aparições, ela vai mostrar que ela tem uma preferência, vamos dizer assim, pelo pobre, pelo desvalido, pelo necessitado de orientação. Então, você pode ver, por exemplo, eu estou aqui em Lourdes. Em Lourdes, você vê, por exemplo, que Maria chama Bernadette. Bernadette é uma garota de 13 anos. Estou dando só um exemplo. Tem um monte de outros exemplos. Mas Bernadette é uma garota de 13 anos, que é analfabeta, né? Que não tinha feito a primeira comunhão, que era muito rústica, que era uma família de catadores, estavam desempregados, tinham perdido tudo. Bernadette vive de catar lenha e osso para vender. Veja, nós estamos falando de catadores, de analfabetos, de pessoas que não têm grande evangelização, mas que têm um fundo de bondade extraordinário. E Bernadette é mulher, além de tudo. Então, veja, tem tudo para ser desvalorizado. Maria chega para Bernadette na terceira ou quarta aparição, ela diz assim: a senhora, falando para Bernadette, uma adolescente, né? A senhora poderia me fazer o favor de vir aqui nos próximos 15 dias? Veja que linguagem solene, educada, polida, né? Pedindo o consentimento daquela adolescente para poder entrar na vida dela. Então, se você for ver, você vê depois a aparição de Guadalupe, a mesma coisa com o Juan Diego, você vê depois a aparição, entre aspas, de Aparecida, que é também uma aparição que se difundiu depois entre os pobres e depois foi para as elites, mas ela é uma aparição de entre os pobres, negros, escravos e tal. Então você vai vendo, por exemplo, que essa presença de Maria valoriza o pobre, o desvalido, o doente, né? Aquele que tem necessidade de orientação. Na igreja, também você vê a presença de Maria, começa a se estruturar na história da igreja ofícios, né? Liturgias, missas marianas e tal. Você vê que no Nordeste, por exemplo, entre o povo mais simples, você conhece até hoje, tem gente que, que reza o ofício de Nossa Senhora decor, porque não sabia ler. Então foi aprendendo de ouvido, vamos dizer assim, de tanto participar com outras pessoas. Quando eu fui em Goiás, por exemplo, tinha um Glória que eles cantavam sempre, que era do ofício Nossa Senhora. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Me desculpem, eu não sou muito afinado, mas esse Glória, por exemplo, você vê que é um louvor à Trindade, ele faz parte de um ofício,
e ele tem uma poesia própria. Ele não usa as mesmas palavras clássicas, mas ele cria uma realidade nova, né? Então, os ofícios Nossa Senhora são assim, são criativos, têm poesia, têm finalidade. Depois, a presença de Maria também se revela na poesia popular. Você vê, por exemplo, cordéis, né? A poesia popular nasce pela poesia do latim, dos trovadores lá na Idade Média, no latim, né? Mas ela vai passando para as línguas vernáculas. E no Brasil, ela chega, por exemplo, no cordel, lá no Nordeste, que são poesias compostas por gente simples, mas de uma fineza extraordinária. Então você vê, por exemplo, a presença de Maria nos cordéis, na poesia. Você vê em Adélia Prado, por exemplo, que é uma escritora mais refinada e tal. Você vê a presença de Maria no Alto da Compadecida, e você vê o que é a Compadecida, né? Aquela presença de Maria no último minuto, no julgamento de cada um, né? Ela tentando salvar todo mundo a todo custo, né? E Jesus chega, para quem assistiu o Alto da Compadecida, tem uma hora que Jesus diz assim: Mãe, se você continuar desse jeito, o inferno vai ser uma repartição pública, né? Existe, mas não funciona, né? É uma piada com o funcionário público, me desculpe, mas de qualquer jeito, é um jeito de falar, até engraçado, dizendo: olha, Maria faz com que até o inferno se esvazie, né? Então, veja, essa presença de Maria na, em todas essas funções, né? Nós vamos vendo, por exemplo, na teologia oficial, né? Tem muita discussão, começa lá no século XII sobre a Imaculada Conceição e vem até o século XIX, quando o Papa, por exemplo, ele proclama o dogma. Nós temos até hoje, na Igreja Católica, temos 4 grandes dogmas, tá? O primeiro foi declarado em 431, 400, século V, hein? 431 em Éfeso, e foi o Concílio de Éfeso que decretou Maria como mãe de Deus, como mãe de Deus. Diz que quando acabou o concílio, os bispos foram carregados nos braços pelo povo. Você vê a devoção que o povo tinha a Nossa Senhora sem haver qualquer proclamação oficial. Então, primeiro dogma, Maria, Mãe de Deus, a Theotokos. Os nossos irmãos protestantes têm dificuldade de entender isso daí. Outro dia eu vi um pastor protestante dizendo assim: Maria não pode ser mãe de Deus, ela é mãe do Cristo, porque Deus é anterior a ela. Não entendeu nada, coitado. Eu preciso estudar um pouquinho mais de teologia, precisa ler um pouco mais e entender que Maria é mãe do Cristo, que é o Filho de Deus, e por isso Maria é a mãe do Filho de Deus, mãe de Deus, encurtando de maneira simples e rápida, tá? O segundo dogma é o da virgindade perpétua de Maria. Foi declarado no Concílio de Latrão em 649, século VII, tá? Depois nós temos, no século XIX, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, que diz que Maria foi preservada do pecado. Ou seja, Jesus nos salvou a todos nós, mas para preparar uma mãe que fosse digna de Jesus, Deus usou os méritos da salvação de Cristo, que ainda ia acontecer, usou em Maria. E ela foi preservada de toda mancha e de toda consequência do pecado, tá? Bom, 4 anos depois, a Imaculada Virgem Maria aparece aqui em Lourdes e diz para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição, eu sou aquela que foi declarada a Imaculada Conceição, né?
Je suis l'Immaculée Conception, né? E Bernadette não entendia o que queria dizer isso, porque ela não tinha nem feito o catecismo, né? E ela vai falar isso para o padre, e o padre toma um susto, fala, como assim? Bernadette não sabe nem o que significa essa expressão, né? Bom, é o céu confirmando a igreja da terra, né? Então você tem a Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição, declarada em 1854 pelo Papa Pio IX, século XIX, e no século XX, depois de todas aquelas guerras mundiais, você tem a Assunção de Nossa Senhora, declarada em 1950 por Pio XII, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que diz que ela, morrendo ou não, não se entra nesse detalhe, ela foi levada de corpo e alma ao céu, e lá ela foi recebida como rainha. Tá? Isso diz o dogma da Assunção de Nossa Senhora de 1950. Então, esses dogmas, quando a gente fala dos dogmas de Maria, eles são dirigidos ao Cristo. Eles não são dogmas para valorizar Nossa Senhora, eles são dogmas porque eles dizem do Cristo, e dizendo do Cristo, eles falam de Maria. Então, vamos lá. Quando você fala, por exemplo, que Maria é mãe de Deus, você está falando que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus. Está proclamando que Jesus é Deus e que Maria é sua mãe, então é mãe de Deus, tá? Quando você fala da virgindade perpétua de Maria, você está dizendo que Maria foi concebida do Espírito Santo. E aí, a partir daí, ela não concebe mais nenhum outro filho. Ou seja, o processo de nascimento do Cristo é um processo milagroso porque ele é Deus e vem a partir do Espírito Santo. Então, você está falando do Cristo, falando de Maria, tá? Terceiro, a Imaculada Conceição. Quando você diz Maria foi preservada pelos méritos da salvação de Cristo, você está dizendo que Jesus nos salvou a todos e antecipadamente usou esse produto da salvação para Maria. Está proclamando a salvação de Cristo. E a Assunção de Maria, você diz que ela, como perfeita e melhor discípula de Cristo, teve a honra de participar já da subida ao céu, do prêmio celeste. Quer dizer, ela participa já da coroa que todos nós vamos receber, se formos discípulos de Cristo. Então, veja, os 4 dogmas de Nossa Senhora falam de Cristo e falam também da igreja. Tá? A vocação de Maria é a vocação de cada cristão. Ou seja, nós temos vocação de ser mãe de Deus, de gerar Jesus na vida do outro, né? Pela evangelização, pela catequese, pelos sacramentos. Levar as pessoas até Jesus, nós estamos maternando, iluminando, dando à luz o Cristo na vida dos outros. Tá? Nós temos a capacidade de permanecermos virgens, fiéis, virgindade no sentido de fidelidade ao Cristo, né? Nós temos a capacidade de sermos imaculados, de sermos purificados de todos os nossos pecados. E nós estamos com Maria a vocação de subirmos ao céu e recebermos a coroa de glória. Então veja, está falando de nós, né? Agora, nós temos na história da igreja também algumas desvirtuações. Nem tudo é flores, nem tudo são flores na história da igreja. Por exemplo, aos poucos, passando os séculos, houve uma supervalorização da figura de Maria, uma idealização da figura de Maria, que parece que tirava ela da terra, tirava ela de qualquer dificuldade. Ela é a mãe do Filho de Deus, então ela já sabia tudo, ela podia tudo, ela já sabia o que ia acontecer. Não. Ela foi marchando na fé como nós, com as dificuldades que nós temos, tá? Então você tem, por exemplo,
uma visão machista dentro da igreja, que valoriza muito os homens, acaba idealizando as mulheres. Né? Você vê o cara, quanto mais machista ele é, mais ele acaba idealizando um tipo de mulher. Né? Parece que a mulher, para ser mulher, tem que ser só daquele tipo. Né? E essa idealização da figura de Maria foi, foi, foi se acentuando. Começou na Idade Média, né? E foi se acentuando. Você tem expressões, por exemplo, que são pouco claras hoje em dia. Quer ver uma coisa? Você tem uma expressão que é comum a gente usar, mas que é pouco clara. Teologicamente, ela é difusa. Doce coração de Maria. E a resposta é: sede a nossa salvação. A resposta é teologicamente incorreta, porque Jesus é a nossa salvação. Maria vai nos levar até Jesus. Né? Então, a resposta teria que ser outra. Né? Doce coração de Maria, o problema não é com o doce, não é com o coração de Maria, mas o problema é com a salvação. Então, leve-nos à salvação que é Jesus. Isso poderia ser muito interessante. Né? Doce coração de Maria, leve-nos à salvação. Né? Quem sabe? Seria teologicamente muito mais preciso. Você tem outras expressões, né, que nem sempre são muito claras. Né? O Vaticano II, em 1964, de 62 e 65, o Vaticano II tem uma grande briga quando fala de Maria lá dentro, porque alguns queriam um documento só sobre Nossa Senhora. E o concílio acabou optando por colocar Maria na Constituição dogmática sobre o povo de Deus. E colocou Maria junto com o povo de Deus. Então, algumas pessoas acharam que desvalorizou a figura de Maria. Não. Maria é discípula de Cristo e está junto do povo de Deus. Tá? Isso é verdade. Então, a gente tem que também dar algumas precisões teológicas. Né? Maria, na verdade, ela é exemplo de mulher. Exemplo de pessoa humana. Ela é a nova Eva, como eu já disse. Né? Se você... desculpe, eu só vou ver uma anotação aqui. Sim. A Eva, eu tinha lido Estados Unidos, não é isso. A Eva, eu li Eua, não Eva. Eu substituí o V por U, e aí não estava dando certo. A Eva foi criada sem pecado, como Adão. Adão e Eva foram criados sem pecado. Deus não é autor do mal, não se esqueça disso, tá? Mas ela pecou. Então ela tinha liberdade de fazer o bem ou de fazer o mal, e ela acabou optando por fazer o mal. Maria também foi criada sem pecado, foi concebida sem pecado, né? Mas ela foi feita sem pecado e permaneceu sem pecado. Ou seja, ela usou a liberdade que ela tinha não para pecar, mas para seguir a palavra de Deus. E por isso ela é também a mais perfeita discípula do Mestre, a mais fiel. Né? Como mãe de Deus, mãe de Cristo, ela também é mãe da humanidade. Maria é exemplo de discípula, de perfeita e fiel discípula a Jesus. É uma fidelidade que ocorre depois do anúncio ao anjo, já antes mesmo da encarnação de Jesus. Quer dizer, quando ela diz sim para o anjo, ela permite a encarnação, né? O Papa Paulo VI diz: olha, nesse momento Maria faz um ato de fé, porque ela não sabe o que vai acontecer. Nós, quando lemos o Evangelho hoje, nós lemos, mas a gente já sabe o final da história. A gente já sabe que Jesus vai morrer e ressuscitar. Maria não sabia nada. Maria não sabia nem quem ia ser essa criança. Maria não sabia como ela iria criar essa criança, quem que ia ajudar ela a criar essa criança. Maria está tateando no escuro completamente. Você imagina a angústia de Maria e de José quando tem que fugir para o Egito para salvar a criança.
né? Então, isso nós não damos a devida importância. Você imagina a angústia de Maria, por exemplo, na cruz. Ela não sabia que Jesus ia ressuscitar. Ela tinha total confiança em Deus, total confiança no seu filho, mas ela não sabia o que ia acontecer. Imagina o sofrimento e a angústia dessa mãe vendo seu filho morrer ali, no sofrimento mais atroz. Agora, o que não quer dizer, por exemplo, que os evangelhos idolatrem ou idealizem Maria. Ela tinha liberdade e ela também podia ser manipulada, né? Você pega, por exemplo, Mateus 12, versículo 46, você pega Lucas 8, 19 a 21, Lucas capítulo 8, versículos 19 a 21, ou você pega Marcos capítulo 3, de 31 a 35, você vê ali tranquilamente que a família de Jesus se aproxima de Jesus, porque quando ele começa a pregar o reino de Deus, eles dizem ele está louco. Mas a única pessoa que podia desculpe, a única pessoa que podia declarar Jesus louco é Maria, a sua mãe. Desculpe. O seu pai já tinha morrido, ou não tem mais notícia nenhuma de José nessa hora que Jesus está feito adulto e pregando. Então, eles levam Maria, e eu não sei se eles dizem para ela, mas eles levam Maria para declarar que Jesus está louco. E aí, Jesus está pregando numa casa, e o pessoal chega para ele e diz: ah, sua mãe e seus irmãos estão aí te procurando. E Jesus se sai com uma dessa: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que seguem e praticam a palavra de Deus. Ele não despreza Maria, ele tem uma saída diplomática e inteligente para a família que queria declará-lo louco, né? E ele ainda elogia Maria, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que seguem a palavra de Deus. Como Maria seguiu sempre a palavra de Deus, ela é a perfeita mãe, a perfeita discípula do seu filho, tá? Agora, veja que nesse episódio, relatado por Mateus, por Lucas e por Marcos, a família de Jesus tenta manipular Maria. E é claro que o tiro sai pela culatra, Jesus se sai com outra sabedoria que eles não esperavam, né? Mas eles tentam a todo custo manipular Maria. Não estamos falando de pecado. Não estamos falando de pecado. Não estamos falando de pecado. Eu vou repetir mais uma vez. Não estamos falando de pecado. Estamos falando de uma manipulação que a família queria fazer com Maria. E que ela, tendo liberdade, né, tem alguma dificuldade ali, ela não sabe o que fazer, ela fica em dúvida, porque ela não sabe o que vai acontecer. E ela está ali, mas ela não pecou, ok? Agora, isso mostra que os evangelhos, eles não idealizam as pessoas. Mostram tudo o que pode mostrar e o que não pode mostrar, eles mostram também, tá? Quando você fala, por exemplo, você juntar Maria e povo de Deus, tá? Você vai falar, por exemplo, de grandes procissões, você vai falar de grandes romarias, você vai falar de mensagens de Maria, né? Quando você fala de Maria, você vê que Maria ela está sempre dando um toque de Deus para empurrar os seus filhos para ir para frente, tá? Você pegar, por exemplo, aqui em Lourdes, o exemplo de Lourdes, que é o mais fácil para mim, né? Aqui você tem Bernadette, que é mulher pobre, periférica, analfabeta e adolescente, tá? E que ela é valorizada por Maria. Durante 18 aparições, Maria valoriza tanto essa menina, tanto essa mocinha, que ela se sente tão grande que ela se desenvolve, ela se desabrocha e vira santa. Bernadette hoje é uma grande santa e grande parte do sucesso do Santuário de Lourdes se deve a Bernadette.
claro, se deve a Nossa Senhora também, né, vamos, né, mas se deve à figura de Bernadette, que foi sempre uma mulher coerente, que o seu testemunho foi sempre verdadeiro, e ela cresceu a tal ponto que virou santa, né. Então veja, a figura de Maria no povo de Deus é de valorizar as pessoas e as coisas. Quando você fala, por exemplo, de Lourdes, você fala da água de Lourdes, a fonte batismal, está ligada à fonte batismal. Você fala do fogo, a vela, em Lourdes, a primeira coisa que você vê quando você chega na gruta é uma espécie de uma árvore natal de velas, né, que está ali, é um grande candelabro que está bem em frente da gruta. Você vai ver isso em qualquer foto que você encontrar, até na internet. Então, a vela, o símbolo da luz e do fogo, remete também à liturgia batismal, né, à liturgia da Páscoa. A rocha, que é o Cristo. E não se esqueça, Maria não está no centro da gruta, Maria está ao lado da gruta, do lado em cima. Então o centro é o Cristo, o centro é a Eucaristia, o centro é o altar. Então veja, Maria está sempre se deslocando, mas levando as pessoas para o Cristo, tá? E você tem a Eucaristia, você tem a cura dos peregrinos. Bom, para terminar um pouco, falei demais já bastante, mas para terminar, eu queria dizer para você que nem todas as aparições, por exemplo, são maravilhosas também, tá? A igreja tem os seus critérios para julgar uma aparição, se ela é verdadeira ou falsa. Uma aparição precisa ser reconhecida pela igreja, tá? Porque também tem muita aparição que pode ser manipulada, manipulada por conta de dinheiro, manipulada por conta de poder, manipulado por conta de fama do vidente, por exemplo, né? Nós temos no Brasil uma aparição na Amazônia, que agora eu não lembro, que já foi descartada pela igreja há muito tempo. Aquele vidente continua falando que Maria continua aparecendo e tudo tal, mas já se descobriu que o cara queria fama e dinheiro, né? Na Diocese de São Carlos, em Araraquara, tinha um grupo de oração que, segundo o pessoal do grupo de oração, Maria chorava numa imagem, tinha perfume e tal. Isso começou a atrair gente e tal, porque tinha uma manifestação, um toque de Maria ali. E um dia um dos padres escondeu uma câmera, deixou uma câmera escondida lá, e o pessoal viu que os dirigentes do grupo de oração jogavam perfume em Nossa Senhora, colocavam com conta-gotas água no olho de Maria para simular lágrima e tal. Então, você vê que tem interesses, às vezes, numa aparição, né? Uma aparição torna uma pessoa famosa, faz um trampolim para muita gente. Então, a aparição, por exemplo, de Medjugorje ainda não foi reconhecida pela igreja. A aparição de Garabandal, na Espanha, ainda não foi reconhecida pela igreja. Tem algumas aparições reconhecidas, como Guadalupe, Fátima, Lourdes, né? Tem algumas, parece que no Brasil nós temos a Nossa Senhora Aparecida, que ganhou Rosa de Ouro do Vaticano mais de uma vez, uma aparição em Campinas, tem outra no Nordeste, lá em Pesqueira. Então nós temos algumas aparições da Virgem Maria. Mas a gente tem que ver que nem tudo são flores. Na religiosidade popular, nós temos muita coisa boa, temos um senso espiritual do povo de Deus que cheira aquilo que é fiel a Maria, ao Cristo, ao Evangelho. Mas temos também, de vez em quando, manipulações, pecados e tudo, porque isso faz parte da história da igreja. Agora eu queria terminar só contando um caso, um causo, né? Um caos. Eu trabalhei em vários lugares do mundo e tudo tal, mas trabalhei no interior de, de Goiás. E lá eu tinha uma paróquia lá que não tinha padre na região inteira, eu girava, eh, às vezes final de semana 500 quilômetros para rezar 4, 5 missas e tudo tal. E ali tinha uma comunidade que eu cheguei, uma comunidade minha, da minha paróquia, que eu ia pouco.
ia toda semana lá quase, mas o povo não ia. Ia lá a sacristã, que abria a igreja lá na comunidade, o padre, as irmãs, e a gente rezava a missa lá. Um dia o bispo me mandou um seminarista para me ajudar, um seminarista de teologia. E eu disse, olha, você vai, chegando todo dia, todo final de semana, você vai e fica o final de semana lá naquela comunidade, chamava-se Arantina. Você vai para Arantina e fica lá. Se você não fizer nada esse ano inteiro, eu não me importo. Eu pago sua passagem, pago sua alimentação e tudo, mas eu quero descobrir por que o povo naquele vilarejo não vai. Era uma comunidade pequena, assim, com 2, 3 ruas, ela era quase uma linguiça, vamos dizer assim. E tinha uma antiga igreja perto do rio, lá embaixo, né. Bom, a antiga igreja estava desativada e eu rezava a missa na nova. O cara foi lá e tudo tal. Depois de 4 meses, ele chegou para mim e falou assim: "Padre, descobri por que o povo não vai na igreja. Então me conta, por favor, por que o povo não vai nessa igreja, né?" E aí ele disse assim: "Padre, o senhor já entrou naquela igreja que está desativada lá embaixo?" Eu disse: "Não, nunca entrei, eu fui lá a primeira vez, a irmã disse que não tinha chave e não me mostrou e eu também nunca mais voltei lá." Ele falou: "Pois é, aquela igreja está perto do rio, ela sofre inundações de vez em quando, e por conta disso o padre fulano, né, conseguiu dinheiro lá da Alemanha e comprou um terreno e construiu essa igreja nova aqui. Mas, como a igreja, vou fazer aqui, como a igreja, vamos dizer assim, o povoado era uma espécie de uma tripa, né? E a igreja antiga estava aqui embaixo, perto do rio, né? E aí ele me disse, como a igreja antiga estava lá com a santa olhava e abençoava a vila. Mas agora que a igreja está aqui do lado, a porta da igreja está virada para o pasto. Então a santa está abençoando as vacas. E o povo diz assim: olha, se o padre quiser, que vão as vacas rezar lá na igreja. Veja, é um caso estranho, né? Mas veja, eu fui refletir e entendi. O cara foi batizado na igreja lá embaixo. Foi batizado, casou, teve a primeira comunhão lá naquela igreja. De repente, um padre iluminado chegou lá, fechou a igreja, construiu outra e levou a santa, que era a padroeira daquela igreja, Nossa Senhora da Abadia, levou a santa e construiu e colocou numa outra igreja, né? Ora, a santa estava colocada num lugar estratégico para olhar para todo mundo, para abençoar todo o povoado. Agora, o padre pegou e fez uma violência cultural e simplesmente, sem pedir nada para ninguém, porque ele era o padre e ele estava com dinheiro, ele foi lá e deslocou a santa. Então veja, o povo se saiu com uma expressão dessa. Agora a santa abençoa as vacas. Às vezes a gente tem que entender a linguagem do povo para entender como é que o povo se expressa e onde é que a religiosidade popular tem esse senso de Deus. O que eu fiz? Eu falei com ele, falei, quem tem a chave daquilo ali? Aí ele foi descobrir que quem tinha a chave daquilo ali era um fazendeiro que tinha colocado saco de milho. Então, eu tinha transformado uma igreja que todo mundo tinha sido batizado, crismado, primeiro comungado, casado, né? Tinha transformado num depósito de saca de milho. Eu fui lá, pedi a chave para ele, dei um prazo para o fazendeiro tirou tudo aquilo ali, de lá a gente limpou a igreja e começou, de fato, a voltar a celebrar lá. O povo começou a voltar a participar da igreja depois. Veja, a gente tinha agora 2 igrejas, uma lá embaixo e uma lá em cima. Então, quando inundasse de baixo, a gente podia celebrar lá em cima. Bom, se você quiser
eu posso colocar depois para vocês aqui. Ó, Christian, tudo bem com você aí? Tudo Pode, bem, padre. pode ligar o microfone se você quiser, eu falei demais. Mas eu vou dar só a bibliografia. Tem um documento da Comissão Teológica Internacional que diz assim: o Census, com S-U-S, Census, Fidei, com I, na vida da igreja. Isso você encontra na internet. É um documento do Vaticano na Comissão Teológica Internacional. E aí ele faz todo um arrazoado, todo um estudo sobre esse Sensus Fidei, né? Sobre os dogmas marianos, se você quiser achar, por exemplo, para ficar fácil para quem está assistindo, para quem está ali, o A12, o site A12, é, tem tem um artigo sobre dogmas marianos que veio da Academia Marial, né? E está assinado pelo padre Eugênio Pisinotto, que é um teólogo redentorista, um cara muito bom. Também o Papa Paulo VI fez uma encíclica que deveria ser lida, meditada e até rezada, chama-se Marialis Cultus. Marialis com IS, Cultus com US, né? Papa Paulo VI, em 1975. E qualquer documento, qualquer livro do padre René Laurentin, Laurentin, Laurentin com N no final, né? René Laurentin. O padre Laurentin é um francês que dedicou a vida inteira a estudar aparições, estudar dogmas de Maria, é um mariólogo da mais fina flor, tá? Então eu queria dar essas coordenadas para vocês, se caso o pessoal quisesse aprofundar e tal. O pessoal fez aqui se apresentou para se apresentar, o pessoal se apresentou mesmo, né? Kirlene de Cambuí Dourado, Liliguero já foi, Luciana Gomes, Marica, também já foi. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui. Bernadette Sampaio, Emily Melo, deixa eu ver quem mais. Maria Rita Formiga Torres, Raquel Costa, Laiane, Maria, Ana Beatriz Azevedo, de Caetés. Eu estou tentando colocar todo mundo aqui, o Fernandal. Não, Fernanda de Garanhuns, Pernambuco. A Maria Rita Formiga Torres já foi. Ana Clara, de Caetés. Tem uma boa turma aqui, hein? Ana Carvalho Pontes. Boa turma. Você juntou uma galera. Lucineide, Renato, de Caetés. Tem bastante gente. De Caetés tem bastante gente. Você é de Caetés, é isso? Isso, padre. Ah, por isso, né? E- Eu que às vezes fico meio perdido. Contenda do Sincorá, Bahia, Diocese de Livramento Nossa Senhora, tem muita gente aqui. Acho que eu não vou conseguir colocar todo mundo na tela. Mas, em todo caso, se o pessoal tiver dúvidas ou perguntas, podem colocar aqui na tela, eu respondo, tá? Eu não vi. Ah, tem uma aqui, parece. Boa tarde. O Enilson Messias. O que o senhor diz a respeito de cientistas dizerem que Maria teve outros filhos? Olha, cientista pode dizer um monte de coisa, meu irmão. Agora, eles provam o quê? Não se prova muita coisa. Por exemplo, quando você vai, tem uma passagem, né, que mostra, que diz assim que quem é esse homem, quem é esse homem que suas irmãs e seus irmãos nós conhecemos. Na época,
a linguagem bíblica da época, a linguagem hebraica da época, eles não tinham primo, não tinham nada disso, esses aparentados, tio, cunhado, nada. O pessoal chamava tudo de irmão. Ah, quem que é? Ah, meu irmão, é minha irmã. Era aquela família grande, né? Agora, você pode dizer, por exemplo, que Maria teve outros filhos? Pode, mas quem que prova alguma coisa? Você pode dizer um monte de coisa. Os cientistas no século XIX diziam que Jesus não existiu, né? Diziam isso também. E hoje, século XX, XXI, você descobre que é muito mais fácil esses cientistas não terem existido do que Jesus não ter existido. Então, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de ciência. Tá? Quando você fala de Maria, nós estamos falando de uma mulher glorificada. Né? Então, você tem que lembrar esse tipo de coisa. Agora, as pessoas podem dizer o que querem. Por exemplo, eu citei aquele pastor, eu não vou dizer o nome do cara, porque ele é até meio famosinho no Instagram, na internet, né? Eu não vou sacanear com o cara, mas ele diz assim: eu não acredito que Maria é mãe de Deus. Os católicos estão errados, porque Deus é anterior a Maria. Falou bobagem, coitado. Todo mundo tem direito de falar bobagem também, né? Tem direito de falar umas bobagens na vida. Tudo bem. Os cientistas têm que falar aquilo que eles sabem, né? Aquilo que eles não sabem, eles têm que deixar espaço para a fé, para a dúvida e para a religião, tá? Então, às vezes o pessoal também extrapola. É como eu agora querer dar aula de engenharia. Eu sou teólogo formado. Se eu quiser dar aula de engenharia, eu vou falar muita bobagem, porque não é o meu métier, não é o meu espaço, né? Mas vamos lá, quem mais? Não sei se eu respondi a pergunta, espero ter respondido. Mais alguém tem dúvidas, problemas sobre Maria, religiosidade popular? Aqui, a França tem uma grande dificuldade com religiosidade popular, porque o francês ele é cartesiano, né? Ele é quadrado. Quando você sai um pouco daquilo que é lógico, eles têm dificuldade. Por exemplo, eu estava no Canadá, só para vocês terem uma ideia, um dia, uma Semana Santa, eu fui participar da adoração da cruz, Sexta-feira Santa, e tinha lá brasileiros, tinha lá africanos, tinha lá franceses, canadenses e tal. E aí eles puseram uma grande cruz para que a gente pudesse ir lá fazer um momento de veneração da cruz, beijar a cruz e tal. Então os africanos às vezes vinham, beijavam a cruz, abraçavam a cruz, se encostava a cabeça na cruz, chorava, né? Os brasileiros também e tal. O francês e o canadense, ele chegava em frente da cruz e não sabia o que fazer. O que eu faço agora? Porque eles têm dificuldade com essa área mais corporal, mais ilógica, vamos dizer assim, né? Porque é tudo muito quadrado. Então, o que está no quadrado da cabeça funciona, o que saiu da cabeça é uma expressão estranha para eles. Né? Mas tem uma outra pergunta aqui. Como é que a igreja tem certeza na veracidade de uma aparição de Nossa Senhora? Ora, Mariane, eh, existem critérios. Eu não preparei os critérios para te dar, mas um deles é que a mensagem não pode dizer nada que seja contra o evangelho, tá? Não pode dizer nada que seja contra o evangelho. Então, primeira coisa vai se analisar o conteúdo da mensagem. Depois vai se analisar a veracidade e a credibilidade da pessoa que está transmitindo a mensagem. E depois os frutos da mensagem. Então, tem vários critérios. Eu não preparei para te dar todos eles aqui, porque também senão essa live ia ficar enorme. Mas um deles é que uma aparição de Maria é sempre uma aparição particular. Então não pode revelar nada que não esteja já revelado nos evangelhos, tá? Ela pode, por exemplo, dar detalhes de coisa, ou sugestões de coisa. Por exemplo, Nossa Senhora de La Salette, que foi anterior a Lourdes, Nossa Senhora de La Salette aparece para dois pastores, Melânia e Maximino,
E ela diz: olha, se o pessoal continuar ainda fazendo tudo o que faz hoje em dia, logo vocês vão ter uma grande fome, porque vai dar um caruncho no trigo e ninguém vai conseguir ter pão para comer. E isso acontece depois. Mas o que Nossa Senhora está falando? Está falando que o pessoal tem que viver cristamente. Se não viver cristamente, existe uma coisa concreta que vai dizer: olha, vocês não estão vivendo de forma cristã. Então, veja, Maria está remetendo a Jesus, remetendo ao Evangelho. Se ela remeter a ela mesma, pode ver que aquilo é outra coisa. Não é uma aparição digna de fé. Tá? Mas tem vários critérios. Mais perguntas? Vamos lá? Aqui a Shirlene está dizendo: obrigado pela live, foi maravilhosa, que bom. Obrigado, que bom que você gostou. Eu estou gostando muito. Maria Samile. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Você quer colocar alguma coisa, Christian? Você tem alguma coisa para colocar, para dizer, para complementar? Vai lá. Somente, padre, para o senhor frisar mais um pouco essa questão do perigo da manipulação, principalmente nas aparições. É claro que nós iremos adentrar futuramente, mais aprofundado na questão das aparições de Nossa Senhora. Mas hoje, eu vejo assim, de uns 5 anos para cá, eu acho, está muito nas mídias, nas redes sociais, essa questão de aparições, de o que é que Nossa Senhora está trazendo, o que é que Nossa Senhora está falando, e eu vejo também um perigo em que os fiéis acabam caindo naquilo que o senhor disse, essa manipulação que supostos videntes falam, ou até mesmo alguns momentos em que nós buscamos informações erradas. A Nossa Senhora em Lourdes disse que, um exemplo, o católico não pode comer carne de porco. Aí você Onde que vê diz isso, isso? pois é, aí você vê isso em um momento, esses de mídia agora, esses que gostam de fazer lives, que tem milhões de seguidores, você acaba acreditando, mas ele não tem nenhuma base teológica e muito menos mariológica do que a aparição diz. O ano passado nós tivemos aqui um padre católico que veio para cá, ficou aqui uns 3 ou 4 dias, fez um casamento aqui em Lourdes, fez várias lives sobre Lourdes e tudo tal. E aí eu fui assistir uma das lives dele e eu tava tendo um ataque de nervoso, porque ele tava dizendo umas coisas que era da cabeça dele. E muito da cabeça dele, falando umas coisas que Bernadette nunca disse, falando umas coisas que nunca aconteceu. E, ai, senhor, e é um padre famosão na internet. Eu também não vou falar quem que é, porque não é meu caso aqui para ficar desmerecendo ninguém. Vão achar que eu tô querendo fazer trampolim, né? Não é o caso. Eu também não quero desmerecer nenhum colega. Mas às vezes tem gente que exagera na imaginação e aí cria, né? Na verdade, seria bom dizer que não se pode comer carne nem ser porco, eu acho. Tomar banho e tal, né? Isso, Porque não, o pessoal coloca umas coisas. Claro, Nossa Senhora de Lourdes fala de fazer penitência. E fazer isso, penitência pelos pecadores. Então não é para você mesmo. É um jeito de tirar Bernadette, de tirar todos nós, de nós mesmos, de nos descentrar. A gente é muito preocupado com nós mesmos, gente. Nós somos muito preocupados com os nossos problemas, com os nossos calos, com as nossas feridas, com nossos piolhos, com os nossos, né? Então, Nossa Senhora diz: ó, faça penitência pelos pecadores, reze pelos outros, olhe, tenha empatia na vida dos outros, né? Nós temos 3 guerras hoje, ou 4, no mundo. Só se fala da Ucrânia, tem mais, né? Mas tem gente que acha: a guerra não tem problema, o pessoal morre, tudo bem, faz parte da guerra. Não pode nem ter guerra no planeta.
O certo seria não ter. O certo seria a gente viver como bons cristãos, fazendo fraternidade. Isso é o evangelho de Cristo, né? Tem gente que diz, a, a gente deveria se armar e tudo. Onde que Jesus diz? Tem um momento que Jesus diz para o Pedro, guarda a espada da bainha, porque Pedro corta a orelha do soldado para defender Jesus. Para defender Jesus. Defendendo Jesus, a gente faz um monte de bobagem, né? A gente quer defender, vamos dizer assim, né? E aí Pedro corta a orelha, Jesus dá uma bronca em Pedro, manda ele guardar a espada, cura o soldado e ainda vai preso. É Jesus, nós estamos falando de Jesus, né? Mas então, isso a gente fala de não violência. Agora, tem gente que acha que não, né? É, né? É, tem gente que acha que vamos usar o evangelho. Tem aí um filhinho de um pastor aí que foi eleito deputado federal, que ele estava usando o evangelho para dizer que a gente pode se armar e ter arma e atirar em todo mundo. Da onde que esse cara tirou isso? Que Bíblia que ele leu? Ou ele fumou muita maconha, cheirou muita cocaína, sei lá, qualquer coisa assim, porque não está na Bíblia que eu conheço. Se tiver na Bíblia que você conhece, me mostra, por favor, porque não está na minha, né? Também não conheço. É. Aí o pessoal manipula a palavra de Deus, manipula a palavra de Nossa Senhora, né? Eu já vi um padre, dizer: ai, que pena que Nossa Senhora não aparece na minha paróquia. Porque se ela aparecesse, ia dar tanta grana, ia ser tão bom, ia dar tanto movimento. Você ri, mas é verdade. Acontece, acontece. Mas graças a Deus ele só falou um negócio desse, assim, no corredor e tal. Um pouco brincando, um pouco sério, mas, né? Tem muita gente, tem muita gente que diz que a aparição de Medjugorje, por exemplo, tem muita suspeita de ter manipulação por parte dos franciscanos Isso. e dos videntes, né? Eu não sei. Eu nunca fui em Medjugorje, não estudei em Medjugorje, então não sei dizer. Mas existe gente séria dizendo que pode ser que aquilo ali, uma Nossa Senhora que apareça e fique tantos anos falando a mesma coisa, repetindo, fazendo suspense, parece meio estranho, né? Isso. Ah, aqui alguém, 2 ou 3 pessoas me perguntaram aqui, né, por que a aparição de Simbres ainda não foi aprovada? E Simbres é reconhecida pela igreja? Olha, a informação que eu tenho é que ela foi reconhecida pela igreja. Posso estar errado, eu preciso depois ver isso daí. Agora, quem reconhece não é o Vaticano diretamente. Quem reconhece é o bispo Isso. diocesano, depois de um processo canônico, depois de muita investigação, é o bispo que faz a aprovação. E o Vaticano, depois, ele respalda ou não, mas não precisa do respaldo do Vaticano para uma aparição ser reconhecida pela Igreja. A aparição de Lourdes foi reconhecida pelo bispo da época, depois de muita enquete, depois de muita conversa, depois de apertar muito Bernadette, né? Depois de fazer um processo canônico bem feito, né? O bispo fez a declaração de autenticidade e depois o Vaticano reconheceu, mas não precisa o Vaticano reconhecer. Agora, o bispo diocesano precisa. Parece que o bispo de Medjugorje ainda não fez e não sei se vai fazer, né? Porque tem um processo ali muito duvidoso. Agora, você só pode reconhecer alguma coisa depois que ela acabar, né? Medjugorje não acaba nunca. Então, quando que vai reconhecer? O dia que acabar, aí vai se fazer toda a enquete com a parte teológica para ver se não tem erro teológico, tudo que vem da boca de Maria,
né? Vai fazer toda a enquete com os videntes, e aí você vai ver os frutos pastorais e teológicos de conversão que deu ou não. Então, por conta desses frutos, o Papa Francisco autorizou o culto, mas não reconheceu o Santuário de Medjugorje. Até porque o santuário precisa ser reconhecido pela autoridade diocesana. E parece que lá tem alguma dificuldade com os franciscanos. Olha, não sei. O que eu ouvi aqui e que eu preciso investigar é que um cara que defendia Medjugorje com unhas e dentes era o padre René Laurentin, que eu citei na Isso, bibliografia. O problema é que antes de morrer, o René Laurentin diz que não, que ele se enganou. Então, antes de morrer, o padre Laurentin fez uma retratação sobre Medjugorje, que ele teria se enganado e que aquela aparição não seria verdadeira. Claro, estamos falando de um padre, não estamos falando da autoridade da igreja, mas estamos falando de um teólogo que passou a vida inteira estudando Maria, que passou a vida inteira estudando Lourdes, que passou a vida inteira fazendo livros sobre Nossa Senhora. Então, não sei. Não posso dizer que não seja de Maria, mas existe uma dúvida bem fundada no caso de Medjugorje, né? É, agora, sobre Simbres, você que está aí, Christian, tem o reconhecimento oficial do bispo ou não? isso. Simbres tem o reconhecimento oficial do bispo, Dom José Luiz. Inclusive, Simbres, mesmo é um lugar muito simples, Padre Paulo, muito simples mesmo, é extraordinário o local, mas você sente o céu, né? Eu já tive essa experiência algumas vezes. E o processo já é santuário diocesano, Simbres. Ele Aham. já se tornou santuário diocesano, só que o bispo abriu novamente um inquérito que foi enviado para Roma, como também o caso das videntes, a irmã Adélia, que foi uma das videntes que se tornou religiosa, ela está em processo de beatificação e canonização junto ao Instituto das Damas. Já tem milagres, tudo. E o padre Keller, que foi o inquisidor de Simbres, junto com Frei Estevão, frade franciscano menor, os escritos deles sempre foram analisados e estudados, e tanto o bispo atual quanto os antepassados, eles acreditam muito nas aparições de Pesqueira em Simbres. Ela se liga muito com outras aparições, como Nossa Senhora de Fátima. Na minha opinião, não sei o que o senhor acha, algumas aparições elas têm muitas ligações, principalmente com o futuro do mundo. Nossa Senhora em Simbres, ela fala muito da questão do comunismo, do cuidado com o comunismo, com cuidado com a guerra, que os cristãos serão perseguidos, tanto que na última aparição, Nossa Senhora aparece com sangue nas mãos. As videntes perguntam o que é aquele sangue, e Nossa Senhora responde que é o sangue dos cristãos, Hum. que serão perseguidos. E se a gente pegar o relato do terceiro segredo de Fátima, João Paulo II mostra essa questão da perseguição, da visão que Nossa Senhora mostra Tá. da morte e tudo. Bom, eu de Simbres eu não conheço quase nada, eu estou pesquisando, vou começar a pesquisar e vou ver essas coisas. Mas quando você fala, por exemplo, do comunismo, eu fiz até um vídeo falando sobre o erro do comunismo. Para mim, o grande erro do comunismo é o materialismo, é a redução da pessoa humana a uma engrenagem, uma peça de engrenagem da história e tal, né? E fiz esse vídeo, está no meu canal, ele é mais ou menos recente, fala o erro do comunismo, né? Ninguém precisa, não é revelação, o meu vídeo não é nenhuma revelação dos céus, nem nada disso. As pessoas podem acreditar ou não, mas está lá, né? Eu fiz um comentário. Agora tenho aqui duas perguntas que eu quero, uma que está me pedindo para eu voltar a resposta. Quando nos evangelhos, quando Jesus fala quem é minha mãe, quem é os meus irmãos, você teria que pegar e ler antes o texto e aí chegar.
ali no texto. Você vai ver que dizem que a família de Jesus quer declarar Jesus louco, possuído, né? E para declarar louco, né, Jesus está dentro de uma casa. Eles não conseguem chegar porque tem muita gente ali perto. Então alguém vai chamá-lo. Olha, sua mãe e seus irmãos estão ali, né? E Jesus se sai com essa resposta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então ele faz um elogio à sua mãe e ele cai fora de ser declarado louco. Porque se ele fosse declarado louco, Jesus, evidentemente, a sua pregação seria completamente desprezada, né? E ele cai fora disso. Jesus tem uma sabedoria que é humana, mas que é também divina, e ele cai fora disso. Agora, claro, Maria, nesse momento, ela está sendo manipulada pela família, ou forçada pela família, para ir até lá, para fazer essa declaração. Eu não sei se ela quer estar lá, se ela não quer estar lá, se ela ia fazer essa declaração, se ela não ia fazer essa declaração. Ninguém sabe, essas coisas é tudo especulação da cabeça de quem quiser ler o texto. O texto não diz isso. Mas o que a gente pode entender é que mesmo uma mulher que nasceu sem pecado, que viveu o tempo todo para a palavra de Deus. Santo Agostinho diz que ela viveu tanto a palavra de Deus, escutou tanto a palavra de Deus, que a palavra de Deus foi para o coração dela, habitou o coração e foi até o útero. E habitou o útero e se fez carne e habitou entre nós. Olha que bonito, Santo Agostinho, falando da profundidade da escuta de Maria, né? E aí, Jesus reconhece, faz um elogio à sua mãe. Mas uma mulher que também podia ser manipulada. Eu, você, todos nós podemos ser manipulados. E aqui não é uma questão de pecado ou falta de pecado. Aqui é uma questão de relação humana, tá? E eu quis falar isso para mostrar que o evangelho não idealiza as pessoas. A Bíblia, por exemplo, faz grandes elogios a Moisés, mas diz que ele era gago, que ele era irritado. A Bíblia faz grandes elogios a Salomão, mas diz que ele era ladrão, que ele roubava o dinheiro eh, que, que ele era ladrão, não, desculpe, que ele fazia grandes conquistas e roubava, punha pesados impostos para sustentar a sua corte. A Bíblia fala de Davi como um grande homem, mas fala que Davi pecou adulterando. Então, a Bíblia ela não fantasia as coisas. Ela mostra o que está acontecendo, tá? Até na questão de Maria. Isso é bom para que a gente também não idealize as coisas, né? Lembrar que Maria é uma mulher pobre, uma mulher com dificuldade, uma mulher que fez tudo na base da fé. Não sabia o que ia acontecer. Porque tem gente que acha que Maria já sabia, que não sabia nada. E isso valoriza a figura de Maria, tá? Outra pergunta aqui, a Tânia Costa. Tânia, você deve ter assistido já os meus vídeos, porque você fez uma pergunta sobre o Harry Potter, né? E eu sou do fã-clube do Harry Potter. Você vai me desculpar, menina. Você Nós pode me somos. dizer que o Harry Potter não é livro recomendado pela igreja? Primeiro, a igreja não recomenda mais livros ou proíbe livros, né? O Index Librorum Prohibitorum caiu a partir do Vaticano II. Então, a igreja tinha uma lista de livros que não deveriam ser lidos por nenhum católico. Isso caiu, não existe mais. Você pode ler o que você quiser, você pode fazer a leitura que você quiser e pedir ao Espírito Santo para te ajudar a fazer uma coisa bonita, bem feita. Então, quando eu falo, por exemplo, do Harry Potter, eu não estou, por exemplo, recomendando a leitura do Harry Potter. Mas existe gente que já leu. Existe toda uma geração de gente que já leu, já assistiu o filme, e tem criança ainda hoje lendo o Harry Potter. Você pode proibir? Pode. Mas isso vai dizer que a pessoa vai te seguir?
Aliás, hoje em dia, se você proibir alguma coisa, aí que o cara vai lá e faz. Então eu prefiro pegar essa leitura, por exemplo, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, da Fada do Dente, da Cinderela, do Pinóquio, do Mágico de Oz, e fazer uma leitura cristã desses livros, tá? Agora, você quer proibir? Pode proibir, mas a igreja não proíbe ou recomenda livros mais, há muito tempo. Já há mais de 50 anos isso, tá? Que mais? Boa tarde, chegando agora. Qual a importância teológica e pastoral de uma aparição nos dias de hoje? Boa pergunta, Fernando Rezende. Qual que é a importância de você valorizar as comunidades e os leigos? Por exemplo, pegando Lourdes, para fazer um negócio simples que eu conheço, que eu não vou sair muito fora. Você pega Lourdes é o lugar de valorizar as mulheres, os pobres e os catadores e os adolescentes. Porque Bernadette era mulher, pobre, catadora e adolescente. E nem evangelizada era, porque ela não conseguia decorar o catecismo. Nem tinha feito a primeira comunhão. Então vejam, uma aparição como Lourdes nos ajuda a valorizar as mulheres. E ajuda a valorizar não só os padres, mas o povo de Deus. Para mim, Lourdes está 100 anos na frente da igreja da época, já valorizando a fonte, a luz, valorizando a liturgia batismal, que depois vai ser valorizado pelo Vaticano II. Então, eu acho que tem, sim, importância teológica e pastoral, né? Não podemos só falar de confissão, 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 penitência, 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 mas temos que falar de penitência no sentido de que eu vou sair de mim mesmo, deixar de me preocupar de mim e rezar pelo outro, deixar de comer e distribuir com os outros, pensar em sair de si. Acho que pode ser por aí, Fernando, a importância de uma aparição nos dias de hoje, né? E quem sabe Lourdes pode ser que um dia ainda seja a evangelização da França, a re-evangelização da França. O que mais? Padre, o bispo polonês Henrique Roser foi enviado para Medjugorje e o mesmo afirmou que, na entrevista que as aparições seriam sim aprovadas. Mas o bispo faleceu. Entrou outro enviado pelo Vaticano. Emílio, uma entrevista não é palavra de Deus, né? Então, para ser reconhecido, tem que ter um documento oficial. O que eu posso dizer? Eu não sou contra Medjugorje, não. Não sou contra Medjugorje, não. Como também não sou contra Garabandal. Como também não sou contra outras aparições de Maria. Agora, a gente tem que ter prudência. Tem. Aí a igreja às vezes é muito prudente. Aqui em Lourdes nós temos declarado 2.000 milagres, declarados 2.000 curas, desculpe, que a ciência não consegue explicar. 2.000, que cientista do mundo nenhum consegue explicar. Dessas 2.000, só 70 foram respaldados pela igreja, foram reconhecidos como milagre. A igreja é muito mais rigorosa do que a ciência, em algumas coisas. Agora, eu não estou querendo aqui fazer propaganda contra Nossa Senhora de Medjugorje, não. Tá? Mas acho que, como ela não foi ainda aprovada, a gente precisa ter o seu pezinho atrás. Agora, ela também só vai ser aprovada o dia que ela acabar. Enquanto ela estiver em curso, não pode ser reconhecida. Só o dia que acabar as aparições, as mensagens, a igreja vai poder fazer alguma coisa. Então, ou Nossa Senhora para de aparecer, ou nós vamos demorar mais tempo para descobrir se vai ser reconhecido ou não. Tá? Existe já um dossiê sobre as aparições do Vaticano. Um relatório que era secreto, mas já foi divulgado. Então, mas o problema é que, como não acabou, em algum momento, algum vidente pode falar uma bobagem muito grande e atribuir a Nossa Senhora, e aí ferrou. Desculpa, estou falando uma linguagem muito simples.
Mas então, eu acho que o dossiê existe, o Vaticano ele vai seguindo a coisa, mas um dia, o dia que acabar, ele vai poder dizer alguma coisa. Antes não. Ah, deixa eu ver o que mais. Cristian, eu posso terminar essa live? Que nós estamos com 1h30 de live, hein? 1h30 de live. Isso foi maravilhoso, padre. Podemos sim. Hoje foi incrível. O senhor colaborou muito, com certeza. Eu falo em nome do curso de Mariologia, né? Espero que a gente possa fazer outros momentos juntos, né? Quem sabe uma live sobre as aparições de Lourdes, né? Nós temos já Fátima e Simbres. Seria uma grande alegria também falarmos sobre Lourdes, que é uma das aparições quase mais antigas que nós temos de Nossa Senhora. Nós estamos falando sobre Lourdes e Medjugorje, mas Fátima, por exemplo, tem alguns problemas de interpretação. Isso. O João Paulo II atribuiu a ele a profecia do bispo que estaria ali, que sofreria um atentado. Mas Isso. o cardeal Ratzinger deu outra, na época, o cardeal Ratzinger, não o Bento XVI, o cardeal Ratzinger, na época, deu outra interpretação, dizendo que seria todos os papas da igreja que seriam atentados, ou os próximos papas, porque aquela figura de branco poderia não ser uma pessoa em particular, mas ser uma espécie de via crucis da igreja nas próximas décadas. Então você tem. E olha que o Bento XVI foi um teólogo extremamente fiel ao Papa, né? Foi um cão de guarda do João Paulo II o tempo todo. A gente tem que reconhecer isso. Ficou Papa depois, mas enquanto era cardeal, foi da Congregação da Doutrina da Fé, foi um homem que foi extremamente fiel a João Paulo II até o dia da morte de João Paulo II, e depois da morte ele foi fiel ainda a João Paulo II. Então, isso a gente tem que reconhecer como qualidade em Bento XVI, né? Mas também tem dificuldades de interpretação. A, a Lúcia teria dito que Nossa Senhora não tinha aceitado uma consagração, depois aceitou a consagração. Tem, tem dificuldades também. Não é uma coisa assim que é um tapete sem buracos, né? Então, também Fátima tem dificuldade. E a interpretação que se dá para o comunismo em Fátima pode ser uma interpretação bastante ideologizada, porque na época você tinha a Guerra Fria, estava muito complicado as coisas. Teve a Guerra Fria e tudo tal, e isso tudo, a interpretação depois da mensagem, porque uma coisa é uma mensagem, aquilo que eu digo, né? Uma coisa é aquilo que você escuta, e outra coisa é aquilo que você fala, você passa para frente. Então veja, as coisas são bem diferentes. No telefone sem fio, as coisas nem sempre são exatamente iguais. Então, quando você fala de Fátima, por exemplo, hoje tem uma interpretação bem ideológica e bem política daquilo que Maria falou em 1917. Que pode ser verdadeira ou pode não ser verdadeira, eu não estou levando em consideração isso. Eu estou dizendo que também Fátima tem dificuldades. Bom, eu espero que tenha acabado, porque já acabou a minha água aqui no meu cantilzinho, eu tô com sede e falei demais, e todo mundo deve estar desesperado querendo que acabe isso. Nada, padre. Foi muito bom mesmo, muito prazeroso esse momento. 1h30, a gente tirando dúvidas, ouvindo, mas também tirando dúvidas. A última vez que eu olhei, nós tínhamos em torno de 38 participantes, graças a Deus, e esse número sempre estava ali, 35, Nós estamos com 38. 40 agora. 40? Olha aí, que Agora estamos com maravilha. 40. Eu consigo ver aqui no meu monitor quantas pessoas tem, né? Ótimo, muito bom. Então, agradeço muito ao Senhor. Como disse, em breve a gente pode fazer outro momento. E aos que estão, vamos ser perseverantes no nosso curso de Mariologia. Ele é online, é totalmente gratuito.
e sempre teremos alguns participantes, né? Hoje tivemos a grande honra de ter o Padre Paulo Dalla lá direto do Santuário de Lourdes. Isso é uma coisa extraordinária. Desde já eu peço que ele também reze por nós, reze pela nossa missão, reze pelo nosso curso aos pés de Nossa Senhora. E queremos agradecer mesmo muito ao Senhor por essa aula, por se dispor, né? Nós conversamos há um tempo, mas a gente fechou tudo há uma semana, quase, menos que isso, e ele se dispôs a preparar essa aula para a gente. Então, muito obrigado, Padre Paulo. Obrigado você, obrigado pela oportunidade. Eu sou um teólogo menor, pouca gente me conhece. Estou agora fazendo um canal no YouTube, que é o canal que nós estamos transmitindo agora. E eu pedi para transmitir no meu canal, porque assim também os catequistas e as catequistas podem ter uma visão sobre Nossa Senhora e não ter uma visão simplesmente docinha, adocicada, aquela coisa assim, né? Mas ter uma visão mais realista de uma mulher que sofreu muito, que foi muito fiel e que agora nos valoriza de lá do céu, continua nos motivando, nos empurrando, né? Muito obrigado e desculpe alguma coisa. Agora, para terminar, Cristian, eu vou te pedir um favor. Certo, Vamos rezar uma Ave Maria junto e depois eu dou uma vamos, bênção para todo mundo, para a gente vamos. terminar rezando uma Ave Maria, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pessoal que está na live nos acompanhe também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria de Deus, de Deus, rogai por rogai nós, por pecadores, pecadores, agora e na agora hora de e nossa na nossa morte. morte. Amém. Nossa Senhora dos mil nomes, dos mil lugares, das mil comunidades, rogai por nós. Rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele Ele, está no meio de nós. por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Cristo, nosso Salvador, e de todos os santos e santas do céu, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, boa noite para todos vocês. Boa noite. Mantenha a câmera que depois eu quero falar com você em off, ok? Certo, Padre. Até mais.